A Bíblia e o texto. Estamos no mês da Bíblia. Sábado passado eu lancei a parte 1 desse vídeo meditando o mistério da alegria e o mistério da luz. E hoje vamos meditar os últimos dois mistérios, o da dor e da glória, né? Mistérios doloroso e glorioso. Mas antes, vamos fazer uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os mistérios dolorosos ou da dor, vamos meditar também. Tem, né, na Bíblia, claro, tudo que a gente medita está ali na Bíblia. A agonia de Jesus no horto, né, das oliveiras. Então, está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 39. Jesus, né, ele sabia o que estava para acontecer. Ele vai até o horto rezar. É o momento que soa sangue. Então, esse é o momento da agonia de Jesus no horto. Por outro lado, né, nós temos a revelação por meio de Anna Emmerich, que mostra que Jesus, nesse momento, ele vê todos os pecados que, apesar dele passar pela cruz, a humanidade ainda ia fazer. Apesar de Jesus estar dando a liberdade, ele, né, ele vê todo aquele pecado, ele se enche de tristeza de saber que ainda haveria pecado na condição humana. O ser humano ainda ia fazer coisas piores do que vinha fazendo, né? Também pelo Diário de Santa Faustina, a gente tem algo semelhante com isso, né? Sobre a agonia no horto de Jesus. Então, assim, sobre os mistérios dolorosos, nós temos em livros e livros de santos comentando sobre o mistério e com uma revelação a mais, né, sobre a dor de Jesus nesse momento, a questão espiritual. Segundo, e física também, né? O segundo mistério é a flagelação de Jesus. O Diário de Santa Faustina traz muito que Jesus é flagelado pelos nossos pecados. Nossos pecados, em especial relacionados à carne. Aí nós temos a flagelação de Jesus. Quando a gente está rezando o terço, né? Porque isso aqui tudo é sobre os mistérios do terço. Quando a gente está rezando o terço, é um momento, né, para a gente fazer um pouquinho de silêncio e pedir ao Senhor perdão, pedir ao Senhor que o coração se converta, né, força para a conversão, porque Jesus se uniu ali, uniu a dor dele à nossa dor, né? Também, se você estiver passando por uma situação difícil, problema de saúde, alguma dor emocional, né? Se una às dores de Jesus, porque os grandes santos faziam isso. Santa Clara, Santa Faustina, Santa Margarida Maria Alacoque sabia se unir às dores de Jesus. Aí nós temos a coroação de espinhos. Aí eu lembro sempre de Santa Rita de Cássia, porque ela teve um espinho. Veja, Jesus tinha uma coroa de espinho, mas ela, com apenas um espinho na testa, ela sofria horrores, porque ela sentia a dor da paixão que Jesus sentiu, né? Então, assim,
o que a gente pensa, o que a gente vê, né? O que a gente está regando na nossa cabeça, quais são as séries, filmes, o que a gente tem escolhido assistir. Né? Isso também ajuda, porque às vezes os pensamentos não estão bons, eu tô meio depressivo, eu tô meio raivoso, mas o que você está assistindo? O que está alimentando? O que você está botando a sua mente, a sua emoção para ser alimentada? Às vezes, muito do que a gente vê influencia de uma maneira que a gente nem imagina. Eu já falei em outros vídeos aqui que eu descobri estudando, né, lendo, que, por exemplo, as histórias de vampiro tende a ser, né, séries que são coisas mais longas, filme, causa uma certa depressão. E eu fui percebendo que, de fato, eu quando saía de assistir séries que eu gosto, é uma temática que eu gosto, mas realmente eu percebi que eu fazia uma maratona e ficava muito mal, que eu sentia minha alma consumida, porque me deixava mal, né? Eu fazia ver assim, o tempo tá passando e eu não vou dar conta de nada, né? Eu não tenho uma vida de vampiro que tem séculos para acertar e errar. Tem aí o quê? Uns 70 anos, 60? Não sei, né? É o tempo que Deus me der, mas não é muito tempo comparado à história de vampiro. Então eu fui percebendo que esse tipo de pensamento, além da depressão, eram gatilhos para certa ansiedade. Então a gente tem que ser realista com a gente mesmo para poder enxergar, né, esse momento da oração ser um momento da gente realmente ter um espelho, fazer um exame de consciência. A palavra, ela nos ajuda a fazer isso. A palavra de Deus é luz, né? É luz para nossa alma. E chegamos no quarto mistério, onde Jesus carrega a cruz até o Calvário. Geralmente nessa parte eu medito não só a cruz de Jesus, mas eu sempre rezo pedindo a Jesus para saber carregar minha cruz, para não desistir da minha cruz, porque a cruz ela significa o sofrimento, mas é um sofrimento que lá na frente também tem uma redenção, né? Nós somos salvos. A cruz, o sofrimento, Deus ele sempre tira de coisas ruins um bem maior. Então, da cruz, que era algo ruim, a gente vai ver no próximo mistério algo que se torna bom. E o último mistério doloroso, ou da dor, é a própria crucificação e morte de Jesus. A própria crucificação e morte de Jesus. Se a gente reza no automático, não faz silêncio, não pensa no que isso significa, não pensa que nós também temos que morrer, mas no nosso caso morrer para o pecado, né? Se a gente não medita muito isso, se a gente passa muito batido, né? É claro que aqui quando eu gravo vídeos, eu gravo, né, assim, com uma meditação bem simples, lendo ali o Evangelho. E não faço isso que eu estou fazendo aqui porque vocês estão vendo, olha o tempo do vídeo, quanto tempo está, não é? Mas o ideal é a gente fazer essa meditação maior, como o Frei Gilson faz, como o Instituto Resed faz, né? A gente precisa trazer o Evangelho para a nossa vida, a gente precisa lembrar, né, como eu estou esquecendo o nome do santo, São Paulo. São Paulo da Cruz, eu acho que é isso, São Paulo da Cruz, ele tinha, né, uma questão de penitência e mortificação muito forte. Ele meditava a crucificação e morte de Jesus, assim, mas muito. Santa Faustina também, né? Inclusive, para Santa Faustina, quando o padre falou, medite sobre a infância de Jesus, e ela continuou meditando a crucificação, esse momento doloroso de Jesus.
E Jesus aparece para ela e fala: não, se o padre falou para você meditar outra coisa, medite outra coisa. E ela obedeceu a Jesus, pediu perdão ao padre, enfim. Mas para ela era tão importante meditar o mistério doloroso, né? Para a verdade não desaparecer. Porque assim é muito fácil você ficar no mistério glorioso, né? Eu ficar no mistério gozoso e esquecer que existe dor, existe sofrimento, não é fácil ser cristão, a gente cai, a gente levanta, não é fácil ser cristão, a cruz machuca, né? A nossa vida não é fácil, não é um mar de rosas, e talvez até seja um mar de rosas, mas cheio de espinho, o que torna doloroso. É assim a vida. Então, é importante a gente rezar, recitar o rosário, e quando chegar no mistério da dor, a gente colocar toda a nossa devoção, né? Afinal de contas, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a devoção ao coração de Nossa Senhora, né? As dores de Maria, a dor de Jesus, né? Tudo isso é muito importante que a gente reze e medite, né? Não assim de forma automática, mas cada dia, cada realidade que você está vivendo, você sabe o peso da sua cruz, você sabe onde está acertando, você sabe onde está errando, você sabe onde precisa melhorar, né? Então, assim, é necessário mergulhar no mistério da dor, porque essa é a vida, faz parte da vida. E agora vamos ao mistério glorioso ou da glória. O primeiro mistério, nós celebramos a ressurreição de Jesus. O que é a ressurreição de Jesus? Às vezes a gente reza assim, né? E passa batido. Jesus vence a morte. A ressurreição de Jesus é a vitória de Cristo. Os mistérios gloriosos é tudo sobre a vitória de Cristo, sobre Deus ser fiel, sobre o amor de Deus, é sobre a glória de Deus. Então, assim, a ressurreição de Jesus é a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre o fim da humanidade, né? Porque no momento que entrou o pecado no mundo, nós perdemos o céu e Jesus restitui essa possibilidade e através de Jesus, do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas, somos filhos, filhas de Deus. Então, a ressurreição de Jesus é sobre a vitória de Cristo. Segundo mistério glorioso ou da glória, nós contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Jesus, ele diz o tempo todo aos discípulos que o Filho do Homem ia ter que voltar. E as pessoas não entendiam, né? Logo no começo do evangelho, falando: Jesus, onde era a sua casa, né? E Jesus fala: olha, aqui, né? Aqui na terra não tenho casa. O lugar definitivo não é na terra, é no céu. Né? Então, a ascensão de Jesus é Jesus que sobe aos céus. Veja, ele sobe com o poder de Deus que ele tem. Ninguém precisa carregar Jesus. Ele sobe. Essa é a ascensão de Jesus. Terceira, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Jesus prometeu, né, que viria o Espírito Santo sobre eles para relembrar tudo que ensinou, para conduzir, né? Faz parte da Santíssima Trindade. E assim foi realizado, né? A gente tem o Pentecostes. Então, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. E embora a gente fale sobre os apóstolos, Nossa Senhora já estava lá. Ela precisava do Espírito Santo? Não, né? Porque lembra lá no começo do vídeo anterior, do sábado passado, né? Que a gente medita o que o anjo Gabriel fala, ave cheia de graça. Então, Nossa Senhora é cheia da graça. Deus, né, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort, juntou todas as águas e fez o mar. Juntou todas as graças e fez Maria. Então, a gente
né, não tem o que discutir. Então, por isso que o foco é sobre os apóstolos, mas Nossa Senhora estava lá. Foi, né, na espera da descida do Espírito Santo que acontece a primeira novena da igreja. Então, assim, tem muita coisa para a gente meditar, né? A importância do Espírito Santo na nossa vida. A gente começa a oração básica que a gente faz é a saudação à Santíssima Trindade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente reza a Ave Maria, né? Quando a gente reza o texto, o Espírito Santo, que é o esposo espiritual de Maria, está ali na alma. Então a gente tem o movimento do Espírito Santo. Quem é que dá vida aos sacramentos? O Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo está presente em nossa vida, né? Nós católicos sabemos disso. Mas é preciso, nessa vinda do Espírito Santo, pedir uma renovação espiritual, uma renovação do seu batismo. Me ajuda, né, a viver melhor as promessas do batismo, que é o quê? O que o batismo pede? A fé. E o que o batismo, o que a fé pede? Né? Renunciar a Satanás, acreditar na Santa Igreja e coisas assim. Então, nós vamos para o quarto mistério, a Assunção de Maria. Maria é elevada ao céu, né? Nossa Senhora, ela não tem poder por si própria, então ela é elevada pelos anjos, por Jesus. Jesus ergue, né? Nossa Senhora, então ela é elevada ao céu. Inclusive, é um dogma mariano. A gente pode fazer aqui futuramente, né, vídeos sobre os dogmas marianos. Quinto mistério, coroação de Maria no céu, né? Maria é coroada no céu, mas ela é rainha no céu e na terra. Nós sabemos disso, ela é a mãe de Jesus, ela foi escolhida por Deus, foi ela que deu o seu sim. Foi ela que deu o seu sim para a salvação, né? Se Eva pecou, Maria restaurou a humanidade. Então, como vocês perceberam, tudo que nós meditamos antes de começar a rezar Pai Nosso, Ave Maria, porque tem umas pessoas que falam assim, é uma repetição. É repetição, mas não é. A gente não está repetindo qualquer coisa, a gente repete o Pai Nosso, que foi Jesus que ensinou, Ave Maria, que é uma oração angelical, né? Então, assim, a gente não está falando qualquer coisa. O Glória, que também é uma oração que os anjos, né, rezavam ao céu, tá lá em Lucas, no começo do Evangelho a gente vê isso. Então, o texto, tanto as orações quanto os mistérios que nós meditamos, né, os 4 mistérios, tem muita coisa na Bíblia e também a gente pode enriquecer essas meditações com o que os santos nos ensinam, seja por revelação ou seja pela própria meditação deles. Por exemplo, Santa Faustina, ela teve muita revelação. Enemerit, ela teve muita revelação de alguns mistérios que não estão ali na Bíblia. Porém, né, nós temos muitos santos que meditavam, como por exemplo, São Luís Maria Grunão de Montfort, nós temos São Maria Vianney e vários outros santos que meditavam todos os mistérios, e não só os mistérios que nós rezamos no texto, mas a Bíblia em si, trechos, enfim. Então tem muita coisa para a gente meditar e enriquecer esse momento de oração do Santo Terço ou mesmo do Rosário. É por isso que se fala assim, que é melhor rezar o terço, parar e tal, né? Algumas pessoas conseguem fazer a meditação, por exemplo, tá andando e tá meditando, né? Tá meditando o terço, porque já lembra das passagens bíblicas e vai ali, consegue fazer uma meditação, caminhando, vendo a natureza e pensando na palavra. Tem pessoas que não vão conseguir fazer isso, só parado e sentando. E é claro que se
todo mundo tivesse tempo e se a paróquia tivesse aberta em todos os lugares e pudesse todo dia rezar o terço ou rosário diante do Santíssimo Sacramento com a Bíblia, né, sem a preocupação de tempo, seria maravilhoso, mas a gente sabe que a realidade das pessoas trabalham, estudam, tem família, são muitas coisas, mas pelo menos uma vez, né, por semana, fazer um sacrifício de, por exemplo, na sexta-feira, rezar com Frei Gilson, que faz muitas meditações, pegando a Bíblia e os santos, né? Muito interessante o que o Frei Gilson faz, com o Instituto Reside. Então, assim, tem muitas possibilidades no tempo de hoje para a gente rezar muito bem e meditar muito bem o Santo Terço. Eu agradeço a você que teve paciência de ouvir, né, os 2 vídeos que foram bem longos, sendo esse o maior. Mas assim, eu não quis botar tudo num vídeo só, porque ia ficar muito pesado e eu precisava fazer essa meditação mesmo um pouco maior, né, trazendo referências. Tem vídeo aqui no canal falando também, por exemplo, eu tenho um livro que é o Rosário rezado com meditações para as mulheres. Então, traz muito do emocional, traz muito das atitudes femininas, o lado ruim da coisa, né? Como que a gente pode melhorar, como que a gente pode pedir auxílio. Então, tem algumas coisas assim. Tem vários livros sobre meditação, tem livro que sai anualmente, tem livros que são antigos. Então, tem muitos auxílios através de livros, de vídeos, para você meditar além. Mas olha, de começo, começa pelo básico, que é a Bíblia, né? E depois você vai meditando, conforme, né, você puder comprar, adquirir ou ler mesmo na internet, né? Porque nem sempre a gente consegue comprar um livro, mas tem muito material na internet, muito blog, muito site com material gratuito, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Salve Maria e até a próxima. Tchau!